Oi, gente, bom dia. Mais uma vez aqui gravando um vídeo para o canal. Hoje eu quero deixar uma palavra da parte de Deus. Onde Deus fala em Daniel 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Olha essa palavra, Deus revela o profundo e o escondido. Ou seja, ele está dizendo que ninguém faz nada escondido dos olhos dele, né? Tudo que nós faz é contemplado por Deus, o de bem, de mal, mas é contemplado por Deus. Ele sabe de todas as coisas, mesmo antes da gente fazer, a gente só pensa e sem executar. Mesmo antes da gente executar, Deus já sabe, né? Deus já sabe o começo, o meio e o fim. Então, de Deus, nada se esconde, nada escondemos de Deus, né? Isso é muito bom, porque quando a gente sabe que Deus não está dormindo, né? Deus está sempre olhando para a gente, Deus está sempre vigiando a gente tem até um certo receio de fazer coisas erradas, porque a gente imagina assim, o olho humano não está vendo, mas o de Deus está contemplando isso aí, então eu não vou fazer. Então isso é um caminho para que a gente possa se afastar da aparência do mal, não fazer as coisas erradas, porque assim, Deus também, às vezes Deus se envergonha do que a gente faz de tão errado. Porque tem pecados, né, que a gente comete que a gente fala assim, meu Deus do céu, só fiz essa vez, e a gente não pede perdão a Deus, e a gente continua fazendo aquilo ali vai se tornar um vício. E a gente sabendo que Deus está contemplando o certo e o errado que a gente está fazendo, a gente começa a ter receio daquilo ali, a gente tem medo de pecar contra Deus, né? Contra a humanidade, contra o seu irmão, contra você mesmo. Porque quando você peca, primeiro você está pecando contra você mesmo, né? Porque o pecado primeiro ele vem para você, depois é que ele é distribuído. Então a gente tem aquele certo receio e Deus diz, né? Que ele revela o profundo e o escondido. Então se você está fazendo uma coisa achando que Deus não está vendo, ou que alguém não está vendo, mas Deus está contemplando aquilo ali, né? E sempre, como tem o dizer, uma hora a casa cai, né? E realmente, uma hora é descoberto, você faz tanto, que uma hora até Deus se cansa daquilo ali, daquela rotina que você está fazendo do pecado, que Ele mesmo permite que seja descoberto, né? Para que você venha se envergonhar, ou às vezes aqui você vai até se consertar, né? Porque às vezes Deus ele permite as coisas, não é para o nosso mal, é para que a gente acorde para aquilo, porque aquilo que você faz escondido e você acha que ninguém está vendo, você continua, porque ninguém está vendo mesmo, e ali você vai. Quando pensa que não, aquilo se torna tão vício que você faz, e às vezes até abertamente. E eu lembro de quando eu estava no mundo, às vezes eu gostava assim de tomar uma cerveja, né? E às vezes eu ficava tão mal no outro dia, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo isso? E eu ficava tão mal, aquilo ali já me incomodava. E foi numa situação a qual eu estava passando, que eu aceitei Jesus. E para mim foi a melhor decisão da minha vida. É uma decisão que eu tomei que nem nunca me arrependi e com certeza não vou me arrepender, porque o que Deus tem para mim é melhor. Deus não me escolheu à toa, Deus sabe que Ele me escolheu. Então eu não tenho saudade do tempo passado. Não tenho, de jeito nenhum. Então, assim, para nós que já estamos naquele hábito, que a gente já não vive mais, assim, na prática, né, da bebedice, né, da dança. Então, assim, para nós, a gente já não sente falta. Mas todo o começo, para alguns, é difícil. Para mim, o começo não foi difícil, porque ela é uma coisa que eu estava decidida já, que era servir a Deus verdadeiramente, que eu queria trabalhar na obra de Deus. Então, assim, nós se sente orgulhosos do que a gente faz, né? Então, assim, Deus, ele permite situação na vida da gente, não é para nos matar. Talvez se eu não tivesse passado por tal situação, talvez eu não estaria na presença de Deus até hoje, né? Porque o temor de Deus, ele vive em mim, né? Eu tenho medo do que eu posso colher se eu sair da presença de Deus. Então, assim, é uma coisa que eu jamais penso da minha vida, é sair da presença de Deus. Até porque hoje eu quero ser exemplo para os meus filhos, né? Eu quero ser exemplo. Então, assim,
para que eles não venham dizer, eu saí da presença de Deus. Minha mãe era evangélica e saiu, e hoje eu resolvi, porque minha mãe também não é mais, eu também resolvi não ser, não. Eu quero que meus filhos me acompanhem. E mesmo que eles se casem, mesmo que eles se saiam de perto de mim, eu quero que eles continuem no caminho. Eu quero que eles continuem esse caminho de luz, esse caminho que eu estou ensinando para eles desde já, né? Desde do outro tinha, o mais velho tinha 6 meses quando eu me converti. E eu sempre andando, eu sempre levando ele para a igreja. E meu filho era muito doente, muito doente. Tinha dia que eu pensava que ele não ia amanhecer vivo de situação que ele passava, muita febre, muito vômito, era muito trabalho que ele dava assim na saúde dele, teve muito problema. E ali eu me curvando a pé do Senhor, sempre orando, Deus pedindo Deus a cura do meu filho, e mesmo que eu dava a medicação, eu pedia a Deus a cura, pedia a Deus a libertação dele. E ele veio parar mesmo assim de dar tanto problema na saúde dele, já depois dos 12 anos. 12 anos ele já foi ficando mais forte, o organismo mais resistente, foi diminuindo, né, a frequência dele de tanto tomar remédio. Meu filho tomou muito remédio. E era assim umas doenças assim que eu não sabia nem de onde vinha, porque era uma doença assim que é considerada tão besta, que é uma febre, mas as febres dele sempre eram muito alta. Ele dava diarreia, a diarreia dele era absurda. E era muito trabalho, meu filho. Dava cansaço de asma. E eu sofri muito com ele. E eu tava sozinha nessa época e para mim foi muito duro. Então, assim, como Deus já mesmo disse, mesmo que teu pai e tua mãe te abandonam, né? Até mesmo seu marido te abandona, eu não te abandonarei, eu serei o teu marido. Então, assim, nessas palavras de Deus que eu me apeguei. Se meu pai e minha mãe não viviam perto de mim, eu não vivia perto deles, e nem minha família, eu sofri ali, mas eu sofria com Deus, né? Eu nunca deixei a presença de Deus, mesmo nas dificuldades, o tempo estava ali. E eu quero viver um dia trabalhando para Deus, porque para Deus eu sei que eu sou recompensada, e eu não espero ser recompensada com Deus, não é em bens materiais. Eu espero ser recompensada com Deus, que é com a minha morada eterna, com a libertação da minha família, cada dia mais, porque todo dia nós lutamos pela nossa libertação. Não é porque hoje eu sou evangélica, minha esposa é evangélica, meus filhos vivem na presença de Deus, que eu estou livre, que eu estou liberta. Não, não é assim. Nossa libertação, nós temos que conquistar cada dia, porque todo dia Deus sabe que nós peca, né? Graças a Deus nós não pecamos com coisas que sejam absurdas, mas para Deus não há pecado grande, não há pecado pequeno, tudo é pecado, né? Nós que consideramos o pecado grande como pecado pequeno, mas nós temos que saber que para Deus tudo é pecado. Então é assim, todo dia nós pedimos perdão a Deus, todo dia nós estamos buscando a Deus, todo dia nós estamos se curvando aos pés do Senhor. Mesmo que eu não vou para a igreja, mas eu estou indo aqui, eu estou fazendo minhas orações, eu busco a Deus, eu peço todo dia a Deus falar comigo, me guiar pelos caminhos dele, para que eu não venha me desvanecer na fé, não venha fraquejar na fé, porque eu preciso estar forte para quando uma pessoa chega para mim, eu tenho uma palavra amiga para dizer da parte de Deus. Eu preciso estar sempre buscando a Deus, porque eu buscando a Deus, me fortificando, alguém que vem me procurar conselho, eu sou forte, eu estou forte na presença de Deus para me poder aconselhar aquela pessoa. Porque não adianta uma pessoa vir para você pedir conselho, pedir um meio, né, para sair daquela situação, e você está ruim, né? Você não tem aquela palavra positiva e nem sábia para dizer, muito ruim, porque às vezes você vai dizer uma palavra que não vai edificar ela, não vai crescer, né, a fé dela. Então, assim, você precisa estar sempre pedindo sabedoria a Deus, porque o que mais acontece, gente? Às vezes uma pessoa está passando por uma situação, chega em determinada pessoa e a pessoa às vezes até diz que é evangélica, né? E às vezes a pessoa chega e está naquela situação, ao invés de receber uma palavra amiga, vai receber uma palavra de desmotivação. E a gente vê muitos casos que as pessoas às vezes estão passando por problema no casamento, né? E chega para uma pessoa, oi, irmã, eu tô passando por isso, por isso. E às vezes a irmã, né, no seu momento assim de loucura, fala, irmã, deixa aquele homem não lhe merece.
Gente, nós não podemos falar isso, nós não podemos falar isso, de jeito nenhum, porque quem vai, como Deus disse, que a família é uma instituição, né? A instituição do Senhor. Então, nós não podemos falar isso. Ah, irmão, deixa o seu marido. Não, nós precisamos pedir para ela orar pelo casamento dela, porque às vezes ela não faz, ou às vezes ela faz de mau jeito, né, as orações, e ela precisa ser sábia até nas orações, porque assim, não é porque a gente está casado que a gente está seguro, não. Às vezes você está casada com um crente, você está seguro, você não está seguro de nada. Você apenas assinou um papel, mas você tem que estar de joelho no chão, você tem que estar orando a Deus para Deus brindar seu casamento sempre. Você precisa estar sempre buscando a palavra de Deus, você tem estar sempre entregando o seu casamento a Deus, porque quando você entrega o seu casamento a Deus, Deus vai cuidar. Deus cuida com certeza, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Assim como Ele cuida do meu, Ele cuida de todos. Você precisa ser sábio para pedir e para buscar Deus de forma correta, porque às vezes você dizer assim, ai, eu não vou, porque Deus sabe. Deus sabe, mas Ele quer que você peça, né? Como diz, o que é que o calado quer? Se o calado não quer nada, né? Então, assim, você precisa pedir, Senhor, brinda meu casamento, Senhor, transforma meu esposo, Senhor, eu quero que você trabalhe na vida dele, Senhor, eu quero que você abençoe a vida do meu esposo, Senhor, tira ele dos caminhos do mal. Então, assim, você precisa estar pedindo. Mesmo que você seja evangélico, seu marido é evangélico, mas você sabe muito bem que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Destruir família, destruir seio familiar, porque nada agrada mais o inimigo do que ver um pai para um lado, o filho para o outro e a mãe para o outro, né? E hoje em dia tá muito difícil. Eu sempre falo assim que hoje em dia o casamento ele não tá aquela coisa mais alicerçada no respeito, alicerçada no capricho, porque no tempo do meu pai e da minha mãe, às vezes eles viviam juntos, não era pelo amor, era pelo capricho, né? Mas era um capricho que todo mundo se respeitava, todo mundo se dava bem, nunca deixaram de ter a convivência de marido e mulher, eles sempre tiveram essa vida de marido e mulher, alicerçado no respeito, né? Na admiração, porque antigamente os casais eles viviam até 50, 60, 70 anos. Na minha geração, somos casados, às vezes não vai chegar, muito pouco chega a 50, 60 anos casado. Por quê? Porque às vezes por qualquer coisa separa, às vezes por... Eu falo mesmo do primeiro meu, eu não fui casada, eu fui junta. Mas por nada era separação, por nada era separação, era agressão, né? Eu, eu vivia, assim, numa situação muito ruim com ele. Por quê? Porque ele me batia, né? E eu ali vivia com ele no capricho. Eu tinha uma criança pequena, não trabalhava. E às vezes eu era sujeita a viver daquele jeito ali, porque a minha situação, eu vivia tão cega, né? Tão cega que eu não via mais nada além daquilo ali. E Deus gerou uma situação, né, que ele mesmo se separou, não fui eu. Ele saiu de casa, eu fiquei. Mesmo assim, ainda queria ele de volta, queria criar meu filho com ele. Mas quando é da permissão de Deus, a gente não pode fazer nada, né? Mas graças a Deus não deu certo. Aí criei meu filho, sempre fui exemplo para o meu filho, exemplo de bem, graças a Deus. Depois de um tempo ele queria voltar e eu já não queria mais, porque eu já conhecia a palavra de Deus. Eu estava bem. Eu ia sofrer de novo, porque eu sabia que ele não tinha mudado, né? Ele não tinha mudado, porque do jeito que ele estava, não estava mostrando nenhum indício que ele tinha mudado. Então, assim, se eu fosse voltar de novo, eu ia sofrer de novo. Então, se eu já tinha passado o período pior, que era um período de um ano, eu já estava bem, né? O meu espiritual já estava bem, meu emocional já estava bem, eu já tinha ganhado mais uns pezinhos, porque eu fiquei com 34 quilos devido à depressão. Então, assim, eu não poderia mais voltar e viver aquela situação. Se Deus já tinha me tirado daquilo ali, então eu toquei minha vida, fui fazer minhas coisas, fui voltar a estudar e fui fazer minhas coisas. E graças a Deus cada um vive pro seu canto, ele vive com a outra pessoa, eu vivo com meu esposo. Graças a Deus somos casados, temos tribulações, temos diversidade, mas Deus está no controle. Deus tem suprido a nossa necessidade. Então é assim,
Deus, ele gera situação na gente, não é para nos matar, é para nos fortalecer, e às vezes ele puxa a gente para um lugar difícil, às vezes é para a gente servir ele, porque se a gente, quando tá de boa, às vezes a gente se acomoda e a gente não quer Deus. Por quê? Porque o mundo está oferecendo coisas boas, e com certeza se eu não tivesse passado por tal situação, talvez eu não estaria, né, na presença de Deus até hoje. E eu estou na presença de Deus e não quero sair, tenho medo de sair. Jamais eu quero isso para minha vida. Eu nem penso de sair. Porque é difícil, mas não é impossível. Nada é impossível nesse mundo, né? Porque Deus, ele conhece nossas limitações. E eu tenho trabalhado isso na minha vida. Deus conhece as nossas limitações e eu preciso estar forte para estar ajudando outras pessoas, a amiga, companheira, ou às vezes até pessoas que estão vendo esse vídeo. Então, assim, eu estou aqui para ajudar em oração, em palavras, e é isso que eu quero, é isso que eu quero um dia fazer na minha vida, ter sempre disposição para falar do amor de Deus o sempre, porque eu amo falar do amor de Deus, né? Essa palavrinha aqui, ó, é uma palavra que nos edifica, ó. É nessa daqui que a gente se edifica a cada dia. Nós temos que nos fortalecer. Não é vergonhoso você pegar um telefone e você ligar a câmera do seu telefone e gravar um vídeo e mandar para alguém ou botar no YouTube. Não é vergonhoso, porque você está falando do amor de Deus, das maravilhas de Deus, que muitos às vezes conhecem, mas não tem força de seguir. E nós precisamos estar atento a isso, buscar a palavra de Deus, muita sabedoria, para que a gente possa passar a palavra de Deus e que seja edificante na vida de cada um. E eu agradeço, desde já eu peço que você venha se inscrever, que você venha compartilhar e ver que nem tudo na sua vida é impossível, viu? Você tem que confiar somente em Deus e buscar somente a força em Deus, porque dele vem o seu socorro, o socorro que você está precisando no momento. E tchau, e tenha um bom dia, um bom domingo.